Retornamos com Filosofando, que hoje volta sua atenção para o livro O Progresso, de Leon Denis. Lembre-se, é importante sabermos a sua opinião, a sua dúvida. Fale conosco através do facebook.com/cforg. Professora Sônia, no segundo capítulo do livro em estudo, O Progresso, Denis escreve que a vida isolada é a vida egoísta, a vida do selvagem. A vida em comum é a vida moral, que faz nascer o direito e o dever, a única para a qual o homem foi criado, na qual este pode desenvolver suas faculdades, descobrir as leis de justiça que regem as sociedades e os mundos. Por quê? É interessante, né, Márcia, como que o nosso progresso se dá. Nós trazemos todas as leis incutidas na nossa consciência, mas somente a convivência com outro ser humano faz com que nós aprendamos a utilizar essas leis. Sem o que elas ficariam estagnadas e nós não teríamos oportunidade de crescer, nem de visualizar o mundo, nem de sentir o mundo, nem de ter percepções de mundo diferentes daquelas que nós, apenas com a nossa visão limitada, podemos ter. Então, a convivência com outro ser humano nos dá esse cabedal de experiências, de convivência, de parâmetros para que nós possamos conduzir a nossa vida. Existem umas questões que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, que desenvolve justamente essa temática. Na questão 779, ele pergunta aos espíritos: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais que o resultado de um ensinamento? Dizem os espíritos: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, se não há esse contato social, essa troca, essa convivência, como é que nós podemos evoluir? Não é? Seria a mesma coisa que viver a vida do misantropo, não é? Aquele que fica isolado do mundo, achando que todos estão contra ele. No Evangelho segundo o Espiritismo que tem essa passagem, né? Também, Que fala não do é? eremita. Você se lembra daquele filme O Náufrago? Lembro. Quando ele... É um filme muito interessante, o ator foi o Tom Hanks. Então, acontece um naufrágio com ele e ele fica isolado numa ilha. Esse filme faz uma análise da personalidade, como ela vai se alterando do personagem pelo fato de ele estar isolado ali naquela ilha. É um filme muito interessante e serve de parâmetro para isso que nós estamos comentando agora. Nós não podemos viver isolados, não tem como, não há como viver isolado, né? E como é bom viver junto, né? Lógico. Com as outras pessoas, o mundo de relação. Até os desafios, né, Márcia? Até aqueles que nos trazem desafios, aqueles que se colocam como nossos inimigos muitas vezes, eles nos fazem crescer. Eles servem muitas vezes, diz Emmanuel, como impulso para que nós possamos ir para frente. Certo. Né? Ao analisar o progresso das civilizações, Denis afirma que após o declínio do Império Romano, passa-se por um período de trevas, a Idade Média, em que o pensamento já subterrâneo como a semente no inverno, para depois eclodir na primavera da Renascença, que foi no século XV e XVI, mais ou menos, que ocorreu. Todavia, o Denis ele, reconhece como marco divisório entre a infância da civilização e a sua maturidade a Revolução Francesa de 1789, que tanto repercutiu, nas demais nações, inclusive aqui no Brasil. Você veja só, para que nós possamos compreender o progresso que o ser humano faz hoje, há necessidade de voltarmos lá para trás, no passado. Porque acontece uma coisa interessante. Muitas vezes, quando nós nos referimos à história, nós nos referimos àquelas pessoas que viveram lá atrás. Só que aquelas pessoas que viveram lá atrás éramos nós.
né? Então, nós não podemos esquecer que todos nós passamos por essa experiência. Nós já fomos selvagens, guerreiros, pessoas do clero, lutamos em revoluções, ou então já fomos camponeses, quem sabe príncipes e rainhas e escravos, não é verdade? Então, a jornada humana, ela é infinitamente grandiosa, a gente pode dizer, porque tudo isso contribui para o nosso crescimento. Quando ele fala da decadência do Império Romano, é uma das fases mais tristes, assim como a decadência do Império Grego, da nossa evolução, porque nós vemos ali uma falência da moral por parte de gregos e romanos, o que facultou as invasões na Grécia por parte de romanos e de bárbaros em Roma. Certo. Então, toda aquela aquisição, toda aquela cultura, todas as artes, todas as conquistas que esses impérios fizeram, passaram por um declínio violento e fez com que a Idade Média surgisse. O que é a Idade Média? É a intersecção entre um período grandioso que foram esses impérios para uma outra fase chamada Renascença, que é mais ou menos assim, é sair das trevas onde nós mergulhamos para novamente valorizar as conquistas havidas em períodos anteriores. Agora, existem alguns historiadores que não consideram tão terrível esse período. Eu concordo com eles, porque mesmo durante a Idade Média, nós tivemos várias pessoas, vários acontecimentos que contribuíram para o surgimento da Renascença, por exemplo. Então, eu cito aqui Pedro Abelardo, Martinho Lutero e tantos outros, não é? Que trouxeram para nós uma outra vivência. A Renascença vai trazer de volta, portanto, todas essas conquistas dos impérios anteriores, vai fazer renascer, por exemplo, a arte grega, né? E vai dar oportunidade ao surgimento do iluminismo, que, por sua vez, vai inspirar a Revolução Americana e, por sua vez, a Revolução Francesa, que é o que o Leon Denis chama de um marco divisório da nossa cultura. Da maturidade da civilização. Bem, professora Sônia, infelizmente nosso programa está chegando ao final, temos que nos despedir e todos vocês sabem, temos um encontro marcado na semana que vem, onde continuaremos falando sobre o livro Progresso, que tem muito ainda a nos ensinar. Até lá!